estiver com dúvidas, fique à vontade. Valbert. Sim. Eduarda, sobre a questão 4, eu tenho algumas dúvidas. Sim. Vamos lá na questão 4. Caracterize as frações areia, silt e argila e faça comentários sobre as implicações e manejo do solo. Sim. A superfície de contato entre as partículas de areia é pequena ou grande? A superfície de contato entre a areia ela é pequena. Os pontos de contato é bem pequeno na areia, porque a areia é uma partícula grande. E aí tem poucos pontos de contato. Diferente da argila, principalmente a caulinita, onde eu vou ter uma grande superfície de contato, um grande ajuste face a face. E solos mais arenosos possuem grande e pequena coesão. Possui pequena coesão. Por quê? Justamente porque você tem um menor ponto de contato, uma menor superfície. O que seria coesão? Seria essa ligação, seria a ligação entre solo, solo e água, solo, matéria orgânica. Como você tem uma baixa superfície de contato, a coesão vai ser menor. E a CTC de solos arenosos é praticamente ausente? Eu escrevi isso, mas eu não sei se está correto. Sim, ela é muito baixa. Por quê? Porque quem fornece a CTC, lembrando lá na pedologia, são os colóides orgânicos e os colóides minerais. Então, os colóides minerais, nos solos arenosos, já tem pequena quantidade. Soma isso que os nossos solos são intemperizados. Então, os nossos colóides minerais fornecem pouca carga. Ele vai depender praticamente dos colóides orgânicos, e que na matéria orgânica a gente tem dificuldade de manter esses colóides. Para você aumentar a CTC desses solos de arenosos, tem que ser com matéria orgânica. Então, é plenamente dependente da matéria orgânica a CTC desses solos. Entendi, Valbert. Muito obrigada. Nada. Valbert. Sim, Camila. Olha, na argila, ela é plástica e pegajosa quando úmida e coesa, sim, no caso dura quando seca. Só que isso é na argila 2:1. Muito bem. Tá escrito que é contração e expansão, sendo que no Brasil não tem. Eu não entendi isso. A contração e expansão. A contração e expansão, ela ocorre nessas argilas de maior atividade, do tipo 2:1. Tá? No Brasil pode acontecer em algumas situações no horizonte A, que tem muita variação de temperatura, mas é muito pouco. A contração... Mas no caso seria relacionada à temperatura? Não, à umidade. A umidade. A umidade. A contração e expansão é devido à umidade. Agora, sobre isso de não ser friável, nos nossos solos, os solos argilosos, eles são friáveis devido à estrutura, que a estrutura microgranular faz o solo ter um comportamento semelhante ao solo arenoso, nessa situação. Tá bom? Certo. E no silt, eu coloquei aqui que o silt ocupa espaço dos poros. O que quer dizer isso? Ele diminui a permeabilidade do solo. Por que ele vai diminuir a permeabilidade do solo? Porque lá nos macroporos, o tamanho do silt é semelhante aos tamanhos dos macroporos. Com isso, o silt vai tampar esses macroporos e diminui a permeabilidade. A permeabilidade, tá? Ele ocupa esse espaço. Certo. E por que geralmente ele tem a fertilidade alta e é difícil o manejo? A fertilidade alta, solos com maior teor de silt, ele vai ser relativamente com uma fertilidade mais alta porque ele é menos intemperizado. Mas vai depender do material de origem? Sim. Se eu comparar os mesmos materiais de origem, vamos deixar, por exemplo, 2 basalto.
e um com maior teor de silt, um solo oriundo de basalto, dois solos oriundos de basalto, e um com maior teor de silt, ele vai ter uma fertilidade natural maior. Por que dessa fertilidade natural? Porque ele é menos intemperizado, então vai ter menos lixiviação de nutrientes. Essa menor lixiviação de nutrientes vai possibilitar essa maior fertilidade natural. Agora, o manejo de solo siltoso, ele é muito dificultado, porque uma área de friabilidade que nós falamos, a zona de friabilidade é muito estreita nesses solos. Esses solos, ele vai ter mais encrostamento, uma menor permeabilidade e vai ser muito mais pegajoso nos implementos. Então, é um solo de bem mais difícil manejo. E, por ter elevado teor de silt, em algumas situações, a gente pode ter também um elevado teor de argila do tipo 2:1, o que dificulta isso, como expansão e contração, por exemplo, nesse solo, que pode dificultar ainda mais o manejo dele. Entendi. A respeito da questão 5. Sim, deixa eu ver a questão 5. Explique a dupla camada difusa. Sim? Eu coloquei que são cátions monovalentes que formam uma dupla camada espessa, causando dispersão. São cátions. Se for monovalente, a camada vai ser espessa. Certo. Se for polivalente, por exemplo, alumínio, a camada vai ser mais curta. Certo. Vai ser menos espessa. Então, por isso que os monovalentes tendem a dispersar e os polivalentes, como alumínio, tendem a agregar. Então, está errada a sua questão, porque não são só cátions monovalentes. Certo. Sabe? Mas o resto está correto. Aí, essa dupla camada, ela seria já natural, porque, pensando na argila, ela é carregada negativamente. E ela vai ser neutralizada pelos cátions. Sim. Formando natural uma dupla camada elétrica. Sim. Só que aí vai depender do raio. Não. A dupla camada, ela tem. Tá. Sempre vai ter. Agora, a espessura dela vai depender da concentração dos cátions no meio e o tipo de cátion que vai estar lá. Então, se for monovalente, eu vou ter uma espessura maior. Se eu for divalente, a espessura vai ser menor. Isso em função da valência, mas também em função da concentração. Quanto mais concentrado de cátions for o meu meio, menor vai ser a camada difusa, a dupla camada difusa. Quanto mais cátions eu tiver, menor vai ser, porque eu vou ter uma maior atração. Certo. E menor o raio, menor a camada difusa também. Isso. É uma relação, tem uma grande relação com cargas e raios, tá? Na verdade, é uma relação entre... é o potencial iônico. Mas vamos pensar assim, é uma relação entre cargas. Quanto mais cargas, tende a ter o raio menor. Certo. Ok? Certo, obrigada. Nada. Mais dúvidas, gente? O solo salino, ele tem baixa retenção de água por ele dispersar a argila? Isso, ele dispersa a argila e é um solo pouco estruturado. Sendo pouco estruturado, ele não vai reter muita água. Certo, obrigada. Nada. Deixaram uma questão lá no Google Class sobre a questão 11. A questão 11, qual densidade de partícula que eu vou utilizar para fazer os cálculos? Alguém responde?
2,65? 2,65 gramas por centímetro cúbico. Eu vou fazer um cálculo aqui para ver se vocês vão me acompanhar. Vou tentar fazer um negócio aqui. Só um minutinho. Vamos lá. Vocês estão conseguindo enxergar aí? Deixa eu ver. Vou colocar aqui, ó. Vocês estão conseguindo enxergar? Sim. Tá. Vamos lá, então. Como que é essa questão 11? Eu pedi para vocês calcularem a umidade, a densidade do solo e a porosidade total. A umidade do solo eu nem tinha comentado com vocês. Vamos fazer primeiro aqui a densidade. Eu sei que a densidade é uma relação de massa de solo seco por volume. Como que eu vou calcular o volume? Quem lembra como que é o volume do cilindro? Alguém lembra? É π vezes r ao quadrado vezes a altura? Muito bem. Então, eu vou calcular π vezes r ao quadrado vezes a altura. Qual que vai ser o valor da altura e o valor do raio? O que nós temos na questão 11? Olha, coletaram-se a amostra de um solo a diversas profundidades, com anel volumétrico de diâmetro 7,5 e de altura de 7,5 centímetros. Então, eu tenho aqui o diâmetro de 7,5 e a altura de 7,5. Para eu calcular o volume de solo que eu tive aqui, vai ser π vezes raio ao quadrado. Então, vai ser 7,5 dividido por 2 ao quadrado. Por quê? Eu dei o diâmetro, não o raio. Vezes a altura. Que a altura também ela é por 7,5. Faço essas contas. O volume que eu vou encontrar vai ser 331 vezes 3 centímetros cúbicos. Não esquecer da unidade. Eu cometi um erro no enunciado dessa questão 11. Eu coloquei ali, olha, considere a densidade de partícula igual a 2,65. Na realidade, eu tinha que colocar 2,65 gramas por centímetro cúbico. Carne de burro não é transparente. Deixa eu tirar aqui a gatita. Dúvidas aqui no cálculo do volume? Não. Qualquer coisa vocês param, então. Vamos ver na profundidade de 0 a 20 centímetros. Eu tenho a massa úmida de 560 gramas e a massa seca de 452. Olha, na densidade do solo, eu uso massa seca por volume. Então, a densidade dessa parte 1, ela vai ser igual a... Qual que é a massa seca? 452 gramas, dividido pelo volume de 331,3 centímetros cúbicos. O resultado disso, a densidade do meu solo, vai ser 1,36 gramas por centímetro cúbico. Correto? Encontrei a densidade do meu solo. Agora vamos calcular a porosidade total.
depois a gente volta para calcular a umidade. Então, dessa primeira faixa, eu tenho 1,36 gramas por centímetro cúbico. Deixa eu voltar aqui. Porosidade total ou volume total de poros. Calma aí, deixa eu ver. Deixa eu chegar ali. Porosidade total ou volume total de poros. Vai ser igual a 1 menos densidade do solo vezes densidade de partícula vezes 100. Então, eu tenho a densidade do solo, que foi justamente 1 menos 1,36 dividido por densidade de partícula. Qual que é a densidade de partícula aqui? 2,65. Ambos são gramas por centímetros cúbicos. Gramas por centímetros cúbicos. Então, eu corto aqui as unidades. Corto a unidade. O volume total de poros vai ser igual a 48 vezes 6% quando eu fizer todo esse cálculo. Qual que é a unidade? Percentual. Por quê? Eu multipliquei por 100. Então, com isso, eu calculo a porosidade total do meu solo. Alguma dúvida? Então, a partir desse exemplo, vocês agora podem fazer os outros cálculos. É tudo a mesma coisa. O volume vai ser sempre igual. Ô, Valbert, Sim. para massa úmida, eu uso a mesma fórmula? Vamos lá. Aí é para a umidade, que eu não passei para vocês. Ah, tá. O que seria a umidade? Deixa eu voltar aqui. Umidade, eu vou falar mais dela na aula de água no solo, mas a umidade é a quantidade de água que eu tenho no solo. A umidade, ela pode ser com base no peso ou ainda com base no volume, que nós chamamos de umidade gravimétrica ou umidade volumétrica. A umidade com base em peso, ela é gramas por gramas. A umidade com base em volume, ela vai dar centímetros cúbicos por centímetros cúbicos. Se eu multiplico por 100, vou ter em percentual. A umidade com base em peso, ela é massa de água dividido por massa de solo seco. Aí, eu tenho massa úmida e massa seca. Como que eu encontro a massa de água? A massa de água é a diferença deles. Olha, o que eu tenho ali? Então, a massa de água na primeira parte, massa de água, ela vai ser igual à massa úmida, ou seja, a massa de solo com água, menos a massa de solo seco. Então, o meu solo úmido menos o meu solo seco, eu vou encontrar o que perdeu aqui. Justamente perdeu água. Quando eu levo o meu solo para secar, eu estou perdendo água. Então, 560 menos 452, quanto que isso dá? Olha, 560 menos 452, a minha massa de água vai ser 108 gramas. A umidade do meu solo vai ser igual à massa de água, 108 gramas, dividido por massa de solo seco, que é
452 gramas. 452, eu vou ter 0,24 gramas por gramas. Então, aqui eu tenho o cálculo da umidade com base no pelo, no peso. Umidade com base em peso. Compreendido? Alguma dúvida? Ô, Valbert, Sim? se eu realizar um plantio de alguma cultura, é importante saber todos esses valores. Geralmente, você precisa saber dessa densidade do solo em regiões onde você tem desconfiança que o solo está compactado. É essencial você saber a densidade do solo, a densidade de partícula em regiões irrigadas, porque é a partir desses valores que você vai calcular a porosidade, tá? Mas a densidade do solo, nós utilizamos ela muito para ver se a área está degradada ou não, se está compactada ou não, tá? Então, em algumas situações, você vai lançar a mão desse cálculo e de fazer essa análise que é extremamente simples. Você precisa ter apenas um cilindro. Tem como você fazer isso até com um tubo de PVC. Você faz um ULAND utilizando um tubo de PVC para você ver qual que está sendo a densidade do seu solo. Nós vamos fazer isso aula prática. Beleza, valeu, Valbert. Camila, pode fazer a umidade. Pode fazer a umidade também. Na verdade, essa lista aqui é para vocês praticarem, né? Então, justamente para vocês verem onde tem dúvidas e para a gente trabalhar. Pessoal, tiveram mais questões? Eu tô com dúvida em como calcular o DMG. DMG, então. Vamos lá. Quem está falando? É a Catiane. Catiane, vamos ver o DMG. Aqui, deixa eu pegar uma outra folha para a gente trabalhar com o DMG. O DMG, eu sei que ele é, olha, DMG é igual a 10 elevado a x, onde esse x aqui, ele vai ser o somatório de n vezes log de d. Isso tudo vai ser dividido pelo somatório de n. O somatório de n, ele na realidade é o percentual que ficou retido nas peneiras. E o d é o diâmetro médio dessas peneiras. Então, vamos lá. Se o somatório do n, ele vai ser sempre 100. Vamos pegar a nossa lista, olha. Deixa eu chegar aqui na lista, só um minutinho. Que é o número 13 da nossa lista, gente. Olha, o que nós temos nessa nossa primeira tabela, nessa primeira linha? Classe do tamanho do agregado. A classe do tamanho do agregado é de 0 a 0,5. A média disso, somo e divido por 2, vai ser 0,25, que é justamente o D. E ficou ali, olha, quanto que ficou retido no nosso solo ali, olha. No solo virgem, ficou retido 10. Então, por exemplo, vamos lá, vai ser 10 vezes log do diâmetro.
Qual que é o diâmetro? 0,25. Mais, se a gente pegar a segunda linha, também ficou retido 10. Então, 10% vezes log de quanto? De 0,5 mais 1 dividido por 2. Log de 0,75. Eu somo isso tudo até log. O último também foi 10, olha. Vezes 10 vezes log de 35. Log de 35. Esse resultado eu vou dividir por 100. E aqui eu encontrei quem? O x. O resultado desse x eu jogo nessa fórmula aqui de cima, que é o log, que vai dar o diâmetro médio geométrico, 10 elevado a x. Então, vamos lá. O que eu faço? Olha, primeira coisa, calculo a média da classe do tamanho de agregado. Você pode pegar a tabelinha e calcular a média disso. A média vai ser o D. O percentual que ficou retido em cada um, eu vou multiplicando, olha. 10 vezes log de 0,25, mais 10 vezes log de 0,75. O próximo, se a gente seguir, olha, 15 vezes log de 1,5, mais 15 vezes log de 3,5. Acho o x, depois jogo aqui em cima. Eu não vou dar o resultado aqui agora, eu vou colocar o resultado depois mais para frente no Google Class, para deixar vocês fazerem. Deu uma clareada, Catiane? Aham, deu para entender, Robert. E eu posso considerar que quanto maior o DMG, mais agregado ao solo? Mais estável são os agregados. Tá? Está medindo a estabilidade do agregado. Então, por sua vez, ele vai ser mais agregado também, mas nós estamos medindo aqui a estabilidade do agregado, que dá uma ideia em termos de erosão hídrica, quando você está peneirando úmido. Tá? Nesse caso, o peneiramento foi seco, o peneiramento seco dá uma ideia da erosão eólica, mas nós mais utilizamos peneiramento úmido. Certo, obrigada, Valbert. Nada. Ô, Valbert, Sim. eu não entendi isso aí. Tá, vamos fazer. Você está com a lista aí de novo? Você está com a lista, né, em mãos? Sim. Vamos lá, mais uma vez, então. Tem importância. Nós temos que o DMG, ele é 10 elevado a x. Tudo bem? Agora, nós precisamos encontrar o x. Como que eu encontro o x? O x é o somatório de n. O que é o n? Quantos por cento ficou retido em cada peneira? Vezes log de D. O que é o log de D? É o diâmetro médio. É o diâmetro médio da peneira. Isso tudo eu vou dividir por somatório de n. Que eu posso já colocar aqui, ó, esse somatório de n tem que ser 100%. Vai ser 100. Então, é somatório de n vezes log de d dividido por 100. Observe aqui, olha. O que nós temos? Vai lá no exercício 13, e nós temos as classes de agregados.
Nós temos aqui, olha, classe de agregado em milímetros. Então, nós temos aqui a classe de agregados em milímetros. Aqui, eu vou encontrar o D. Então, observe esse primeiro, olha. A classe de agregado é de 0 a 0,5. Eu vou fazer a média disso para eu encontrar o D. Eu faço a média dele para encontrar o D. Então, 0 mais 0,5 dividido por 2, que deu 0,25. A segunda classe, eu tenho de 0,5 a 1. Qual que vai ser a média disso? Olha, 1,5 dividido por 2 vai ser 0,75. 1 a 2, o D eu vou ter quanto? 1,5. Você viu que a gente encontrou? Cada parte a gente encontrou o D, olha. 0,25, 0,75, 1,5. E o N? Qual que vai ser o N disso? Vai ser o quanto que ficou retido em cada peneira. Na peneira de 0 a 0,25, ali no solo cultivado, por exemplo, ficaram retidos 25%. De 0,5 a 1, ficaram retidos mais 25%. De 1 a 2, ficaram retidos quantos? Ficaram retidos 15%. E assim sucessivamente. O que eu faço para encontrar o X? O X vai ser igual a N vezes log de D. Então, o primeiro N. Qual que é o primeiro N nesse caso? O primeiro N é 25 vezes logaritmo de D, que é 0,25. Mais, faço mais, aqui de baixo, quem que vai ser o N? Também 25. Vezes log de 0,75. Continuo, olha. Mais, qual que é o N? 15, nessa terceira peneira. 15 vezes log de 1,5. Mais, eu vou somando até o último. Qual que vai ser o último? Qual que vai ser o N do último? Escrevam para mim aí. Qual que vai ser o N do último? Muito bem. 3 vezes log de quanto? Qual que vai ser o log de quanto aí, o último? – 35. Log de 35. Isso tudo eu divido por 100. Encontro quem? O X. O valor que eu encontrar no X, eu vou fazer 10 elevado a X. Aí eu tenho o meu DMG. Gustavo, observe o enunciado, olha. Calcule o DMG e discuta os resultados. Para eu discutir os resultados, eu vou ter que calcular o DMG dos dois. Porque aí eu vou ver o que aconteceu. Qual tem maior diâmetro médio geométrico? Qual tem o menor diâmetro médio geométrico? Para eu calcular. Correto, gente? Quem perguntou, conseguir esclarecer? Ô, Valbert, Sim. esse que a gente fez agora foi do solo cultivado, né? Foi no solo cultivado agora. Depois, do solo virgem, eu faço a mesma coisa. Mesma coisa. O que vai alterar no solo virgem? O percentual
que ficou retido em cada peneira. Você faz Que é a o mesma N, né? coisa, que é o N. O que eu sugiro que vocês façam isso? Monta uma fórmula no Excel, já monta uma tabelinha no Excel e só jogar os valores e pronto. Faz para os dois. Certo, obrigada. Nada. Mais dúvidas, gente? Ô, Valbert, Sim, você pode tirar uma dúvida minha em relação a CTC? posso. Qual que é a relação do pH e do CTC no solo? Olha, pH e CTC no solo, lembra que a maior parte das nossas cargas são cargas dependentes de pH. Então, quando eu, entre aspas, arrumo o pH do meu solo, quando eu aumento o pH do meu solo, eu aumento a quantidade de cargas negativas. Justamente por eu tirar o hidrogênio, porque o hidrogênio ele fica retido fortemente às cargas do solo. Quando eu aumento o pH, eu consigo retirar esse hidrogênio. Como eu consigo retirar esse H+, eu deixo mais disponível a CTC do solo, a CTC efetiva. Porque eu tiro esse H+. Então, quanto maior o pH, mais cargas negativas eu vou ter no solo. Porque as nossas cargas são predominantes cargas dependentes de pH. Se eu estou falando de um solo do tipo 2:1, o pH ele vai ter pouca importância, porque a maioria das cargas são cargas permanentes. Aí, independente do pH, fica com carga negativa. Fechou, valeu. Então, beleza. Pessoal, enquanto vocês vão pensando aí nas dúvidas, eu deixei um link aí, que é o auxílio da Caixa, que está dando R$ 600 para quem está com dificuldade de emprego por esses dias. Então, é bom vocês lembrar alguma diarista, alguém que trabalha para vocês, ou algum parente que pode lançar a mão desse auxílio da Caixa. E, geralmente, essas pessoas têm dificuldade de informação. Então, se vocês conhecerem, puder auxiliar e até fazer mesmo o cadastro, seria interessante, tá? Acabou de sair isso e é bom vocês prestarem atenção. Só esse aviso aí. Perguntas? O Robert, Sim? é a Marina. Sim? No exercício 3, você pode ajudar a gente a interpretar o triângulo e para a gente ver qual solo que deu? Sim, vamos lá então. Deixa eu... Um resultado por volta de Franco Arenosa, Areia Franca, fazendo certinho. Então, o que eu tenho que fazer? Olha, os valores de argila, eu tenho que entrar, traçar uma linha paralela ao valor de areia. O valor de silt, eu entro paralelo ao valor de argila. Eu traço uma linha paralela ao valor de argila. E o valor de areia, paralelo ao valor do silt. Eu não coloquei um triângulo muito fácil para vocês, né? Devia ter colocado com mais divisões aqui embaixo para traçar. Mas o que vocês podem... Como que vocês podem ver se está correto ou não o resultado de vocês? Fazer o triângulo textural pelo aplicativo. Então, por meio do aplicativo, vocês baixam o triângulo textural, jogam os valores e vê se vai estar correto. Vocês podem fazer isso. Deu para compreender um pouco? Sim. Cortou um pouco o áudio para mim, acho que é a internet. É argila paralelo à areia. Isso.
areia paralela ao silt, Isso. silt paralelo à areia? Não, silt paralelo à argila. Ah, tá. Argila. Aí você vai encontrar os 3 pontos, as 3 linhas vão encontrar. Nesse ponto vai ser a sua classe textural. Certo, obrigada. Nada. Ô, Valbert, eu tenho eles desenhados. Se você quiser que eu te mando para apresentar. Olha, se puder me mandar, Ah, eu não sei se tá certo, mas eu acho que sim. mas eu não vou mandar agora não, depois eu posso, vou deixar eles fazer. Tá? Ah, tá. Entendi. Deixar todo mundo fazer, que é só mais para treinar mesmo. Tá. Tá, mas você me manda, por gentileza. Tá bom. Valbert, Sim. como que eu vou explicar a diferença? A diferença não, perdão. A 7, que é a frase. 7, explique a frase. A estruturação do solo modifica as manifestações da sua composição textural. Aqui, principalmente na parte de permeabilidade de água. Lembrando dessa frase, principalmente quando a gente associa o comportamento da água nos latossolos com estrutura microgranular, porque mesmo com mesmo com um elevado teor de argila, eles possibilitam uma boa permeabilidade. Por que disso? Porque a estrutura, ela diz respeito aos poros dos nossos solos. O quanto de poro que o meu solo tem. Então, se eu tenho modificação dos poros, eu vou ter a modificação da manifestação sem estar com a textura. Ficou horrível. Vamos lá. O que a gente tem? A estrutura modifica a distribuição dos poros. O melhor exemplo disso são os latossolos gibsíticos. Solos com 65%, 70% de argila, era para ter uma baixa permeabilidade. Mas não tem. Por quê? Por causa da estrutura microgranular, deixa esses solos com uma grande quantidade de poros, inclusive macroporos. Como a estrutura modifica a porosidade, ela vai modificar também a manifestação de eu olhar simplesmente a textura, somente a textura. Como, por exemplo, se eu falo para vocês que o solo tem 70% de argila, vocês vão pensar que a permeabilidade é baixa. Mas se eu falo que o solo tem 70% de argila, mas a estrutura é microgranular, a permeabilidade vai ser alta. Se o solo tem 70%, mas ao invés de ter uma estrutura granular, microgranular, ter uma estrutura em blocos, vai ter um comportamento diferente, por causa da distribuição dos poros. Tá certo, Marina? Certo. Eu estava lendo um pouco, a hora que eu estava tentando resolver os exercícios, e eu vi que por que a gente não pode comparar agregados e torrões? O torrão, ele não está relacionado com os pontos, somente pontos de fraqueza. Você pode tirar um torrão sem estar com pontos de fraqueza. Você tem que relacionar a agregação com a junção dos poros. E a estrutura com pontos de fraqueza. Torrão, simplesmente, quando você tira um grande torrão, que eu pedi para vocês fazer aquela prática, é para depois distribuir esses torrões em pontos de fraqueza, em estrutura. E depois dessa estrutura, a gente ia ver a agregação. Quão forte está junto? Como que está junto essas partículas primárias? Que é aí que está relacionado à agregação. Então, vamos lá. Torrão é simplesmente o material que você tira do solo. Já a
A agregação é quão forte está unido. Compreendido? Certinho, muito obrigada. Nada. Valbert, a Sim. 6 é a diferença da análise textural comum e da argila dispersa em água. É em relação àquela análise que a gente faz em campo e aqui é em laboratório? Não. A argila dispersa em água, eu não vou utilizar o dispersante químico. Eu não lanço mão do hidróxido de sódio, por exemplo. Eu faço toda aquela parte de movimentação mecânica sem utilizar o dispersante químico. Tá? Então, por isso que a argila dispersa em água. É quase a mesma rotina, mas só que ao invés de eu usar o hidróxido de sódio, eu utilizo somente água. Tudo certo? Certo, obrigada. Nada. Mais questões, gente? O Lucas pediu para você explicar 17, Valdir. Ah, sim. Vou fazer 17 aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ligar aqui de novo. Explicar aqui a câmera. Deixa eu ver se... A câmera aqui. Vamos lá. A 17. Olha, para o cálculo de densidade de partículas, foi utilizado o método balão volumétrico, onde foram 20 gramas de terra fina seca ao ar, cuja umidade era de 15%. Tinha umidade de 15%. A leitura foi de 42,8 ml. Então, eu tive justamente essa leitura. Mas eu sei que para densidade de partícula, eu preciso de terra fina, seca em estufa, dividido por 50 menos a leitura. Eu tenho terra fina seca ao ar. Eu preciso de terra fina seca em estufa. Como que eu faço? Eu sei que terra fina seca ao ar é igual a terra fina seca em estufa, 1 mais umidade. Quanto que vai dar isso daqui? 1,15. Então, terra fina seca em estufa, terra fina seca ao ar, 20, dividido por 1,15. Isso daqui vai dar 17,39 gramas. 17,39 gramas. Então, olha, terra fina seca ao ar é igual terra fina seca estufa, vezes 1 mais umidade. 1 mais umidade é 1,15. Por quê? A minha umidade é 15. Então, terra fina seca estufa foi igual a 20 dividido por 1,15, que deu 17,39. A densidade de partícula vai ser igual a terra fina seca estufa, que é 17,39, dividido por 50 menos 42,8. Isso daqui, então, densidade de partícula,
17,39 dividido por 50 menos 42,8. Isso daqui vai ser igual a 2,41 gramas por... Beleza. E esse solo, então, com essa densidade de partículas, será que é um solo com muito óxido de ferro, magnetita, ou um solo com maior teor de matéria orgânica? Por esse valor. Matéria orgânica. Por quê? Porque o dP ele é menor que 2,65. Muito bem. Que é o menor, a gente usa como padrão 2,65, que é bem a densidade de partícula do quartzo. Quando esse valor é mais alto, geralmente são solos com partículas mais densas, como óxido de titânio e magnetita, que tem uma densidade maior. Quando a densidade é menor, porque a densidade de partícula da matéria orgânica, ela é menor. Mais dúvidas, gente? Albert, Sim. na 10, você fala de estrutura dos latossolos gipsíticos e cauliníticos. A diferença vai ser só o material de origem que vai influenciar depois na retenção de água? Não. Vai ser principalmente da estrutura. São comportamentos bem distintos desses solos. Solos gipsíticos são solos típicos do Cerrado brasileiro, onde vai ter uma estrutura microgranular, que vai ter uma alta friabilidade, uma boa permeabilidade desses solos, e uma retenção de água não tão muito boa, mas tem uma retenção de água. E uma densidade de solo bem baixa. Os latossolos gipsíticos, ele vai ter uma densidade do solo por volta de 0,8, 0,9. Enquanto que os latossolos cauliníticos, ele diz respeito a solos com baixo teor de óxido de ferro e com uma grande quantidade de caulinita, que é um filosilicato. Com isso, eu vou ter um alto ajuste face a face, como fosse um caderno fechado, e esse solo vai ser extremamente denso, um solo de densidade de 1,2, 1,3 gramas por centímetro cúbico, de forma natural. Solos que dificultam o crescimento do sistema radicular de plantas, bem encontrado nos tabuleiros costeiros. Então, parte da Bahia, subindo ali até mais ou menos Rio Grande do Norte, na parte litorânea, e parte de Minas tem também, esses solos com elevado ajuste face a face. Então, mostra uma grande diferença de porosidade, de estrutura, de permeabilidade, de retenção de água, tá? Que está relacionado não só com o material de origem, mas com o grau de intemperismo. Isso vai influenciar na fertilidade também? Os dois solos são muito pobres, tanto o gipsítico quanto o caulinítico. O gipsítico, quando proveniente de um material máfico, ele pode ter um maior teor de elementos traços, alguma coisa maior de micronutrientes. Mas, de forma geral, os dois solos são paupérrimos. Tá? O manejo do caulinítico é muito mais difícil. É muito mais difícil em termos de qualidade física. O caulinítico tem uma qualidade física muito ruim.